É com muita alegria que retornamos a esta casa, a este lugar. Viemos passar o final de ano ali em Campo Grande, na casa do meu pai. Minha mãe já dorme no Senhor. E alguns anos atrás, há mais ou menos 15 anos, eu fiz um propósito comigo mesmo, de todos os anos poder visitar os meus pais. A Bíblia diz: honra teu pai e a tua mãe. Minha mãe orou durante 20 anos para mim voltar para cá. E até que um dia antes de partir, ela disse: filho, eu entendo que você não vai voltar. Então eu vou continuar orando por você, mas para que Deus te abençoe ali onde você estiver. E não demorou muito tempo depois, ela partiu para o Senhor. Mas foi uma mulher de muita oração. Orou muito tempo para que eu tivesse pelo menos um filho. Era o único filho dela que não tinha filhos. E da vez passada que passei por aqui, nós tínhamos o Azaf, esse que estava aqui na frente, tentando dançar aí com as crianças. Para ele é difícil, porque no Peru lá todo culto do começo ao final é pula e dança lá, irmãos. O negócio é tremendo. Às vezes eu fico cansado, às vezes eu me sinto velhinho. Mas aí tem aquelas irmãzinhas de 74 anos, 80 anos de idade, com o menino nas costas e saltando do começo ao final do culto. E 4, 5 horinhas de culto só, não é mais que isso não, né? Só quando é campanha, quando é cruzada, aí aumenta um pouquinho. Mas o normal é 4 horinhas, 5 horas de culto, adorando ao Senhor. Chama um grupo, por exemplo, como vocês aqui, o Círculo de Oração, para vir cantar. Você pensa que vai cantar um hino, é meia horinha, a irmã, a líder já fecha o olho para não tomar o microfone dela. Ela fecha o olho e pronto, aí não tem como tomar o microfone dela, não tem como dizer: irmão, acabou o tempo. Ela está ali de olho fechado, não tem quem tire ela dali. Tem uma pastora lá, esposa de um pastor, aí ela ia vir no culto, eu disse: irmão, o culto hoje é aniversário da igreja, tem muitos visitantes, não dá para dar oportunidade como normal. Então a senhora vai cantar só uns 20 minutos aí, máximo 30, só. E a irmã disse: então passa para outro, eu não vou cantar não. Porque eu só sei cantar se for de 1 hora para frente. E irmão, canta e pula. Pastor Carlos tentou lá imitar, eu tentei um dia desse, a minha esposa estava olhando, mas não dá não, irmãos. Nem para imitar não dá. É um negócio de um salto assim que a gente faz 5 minutos e está cansado. E aquelas irmãzinhas de 80 anos faz como se nada tivesse acontecendo. É assim a adoração ali naquela nação. E Deus atendeu a oração da minha mãe, atendeu já o dobro, né? Agora estamos vindo já pela segunda vez e com o segundo filho, que é o Ilan Zaya, recém completou 9 meses, já está levantando aí sozinho, já está querendo caminhar, querendo falar, já fala papai, mamãe e ainda espanhol. Mais legal que ele já está falando na língua dos outros, né? Não é na própria dele. E assim vamos. Deus, ele é abençoador daqueles que buscam Ele. Deus, ele nos abençoa e nós estamos servindo ao Senhor. Na nação peruana eu estou há um pouco mais de 16 anos servindo ao Senhor. E é uma alegria poder estar aqui, rever irmãos que intercede por nós, que ora por nós, que contribui com a missão Vem Brasil. E contribuindo com a Vem Brasil, automaticamente está contribuindo conosco. Somos 11 missionários na nação peruana, servindo ao Senhor em pelo menos 8 cidades, 8 estados diferentes, melhor dizendo, 8 estados diferentes, e somos 11, todos esses 11 são ligados à Vem Brasil. Temos outros que ainda não são ligados à Vem Brasil, mas Deus vai abrir porta e vai ser ligado também em nome de Jesus. Mas nós estamos ali com 11 missionários, servindo ao Senhor. Somos 4 brasileiros e os outros são peruanos, são pessoas nativas ali, que têm servido ao Senhor com muita alegria. Nós temos missionárias, melhor dizendo, de 22 anos de idade, temos 2 de 22, e nós temos também pastor de 70 anos de idade, no meio desses 11 missionários, ou seja, temos diferentes idades, ou seja, significa que não existe desculpa para fazer a obra do Senhor. Não existe essa história que eu sou novo demais e nem a história que eu sou velho demais. Todos nós podemos fazer missões. Alguns dizem: mas ele é tão novinho, não, ele não pode ir.
quando eu saí, eu escutei essa história. Eu tinha 20 anos. E saí para missões, dia 10 de janeiro, completei 29 anos no campo missionário. A princípio, meus pastores não queriam. E agora, visitando o meu pastor, que era meu pastor nesta época, visitando ele, ele marcou um horário para ouvir eu e minha esposa dando conselho para ele. Aí eu digo, Jesus amado, eu que precisava dos conselhos dele, agora ele que está pedindo conselho para nós. E preocupado se estava fazendo bem ou não a obra de Deus. Então, a verdade é que, quanto mais novo vamos ao campo missionário, temos oportunidade de fazer muito mais. Temos oportunidade porque na juventude está a força. Às vezes não temos, ou na verdade, quando jovens não temos experiência. Talvez até tenha estudo, mas não tem experiência. Mas a experiência só ganha se você fizer. Vamos errar. Eu cometi, não sei se muitos erros, mas cometi alguns, talvez até terríveis demais. Mas cometi erros sim. Mas cometi erros tentando fazer o certo, tentando fazer o melhor. Se hoje eu pudesse voltar, eu voltaria e faria tudo de novo. Tentaria errar menos e acertar mais. Mas com certeza ainda erraria, porque nós somos humanos. E esse último hino que a irmã cantou é quem mandou largar a rede. Às vezes nós estamos no desespero, às vezes nós estamos na luta, na tristeza, na tempestade, nas dificuldades da vida, e a primeira coisa que queremos é largar a rede, é pedir para Jesus mandar outro no nosso lugar, é desistir do nosso chamado, desistir da nossa tarefa missionária. Mas não é tempo de largar a rede, porque Jesus está voltando, e quando Ele voltar, Ele quer nos encontrar servindo a Ele, independentemente da sua idade. Não seja você apenas um contador de história, que fez, que andou, que caminhava, que fazia, que era sofrido. Continue fazendo, até que Cristo volte. Porque o Evangelho é tempo e fora de tempo, devemos falar deste Evangelho. Hoje eu quero falar sobre a urgência da evangelização. Mateus capítulo 24 e versículo 14. Mateus 24 e versículo 14. A urgência da evangelização. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Meus amados irmãos, a principal tarefa da igreja cristã é a evangelização. Nós somos resgatados do mundo, do pecado, das trevas, para poder ser transformados por Deus, ser cheios do Espírito Santo e voltar ao mundo para anunciar o Evangelho de Cristo. Nós precisamos entender que quem nos salva é Jesus. E quando Ele nos salva, é necessário sermos cheios do Espírito Santo. Porque se não formos cheios do Espírito Santo, é difícil, quase que impossível, falar desse Jesus, desse amor tão grande que o nosso Deus tem para com a humanidade. Porque é o Espírito Santo que coloca em nós algo chamado compaixão. É o Espírito Santo que coloca em nós este amor eterno, que é um amor incondicional, que é um amor que nós não olhamos se a pessoa me ama ou não me ama, se é meu amigo ou não é meu amigo. Eu quero trazê-lo à salvação, eu quero levar Cristo a essa pessoa, independentemente se me cai bem ou se não me cai bem. Eu preciso ter compaixão com todas as pessoas indistintamente, e com todas as gerações indistintamente, e com todas as nações indistintamente. Existem alguns povos, algumas nações que passam meio que atravessado assim, mas nós temos que amar a si mesmo. Nós precisamos amar. Eu vejo que nós estamos no mundo, numa época agora de algumas guerras, e existem pessoas que odeiam tanto a Rússia, que ora contra a Rússia, porque a Rússia está massacrando a Ucrânia. Irmãos,
não importa o que está fazendo a Rússia, nós precisamos amá-la a tal ponto de orar por ela, a tal ponto de levar salvação a ela, porque ela só será transformada se a salvação chegar ali. Se não chegar a salvação, ela vai continuar massacrando a Ucrânia, a Polônia, os países vizinhos, e poderá chegar até nós. Mas se nós queremos paz, nós temos que amar a essas pessoas que às vezes, por não sabermos, nós consideramos inimigos nossos. E nenhum deles são nossos inimigos, porque o nosso inimigo não é carne e sangue. Nós não temos que ser inimigo de nenhuma nação, de nenhum povo. Nós precisamos ter a compaixão de Cristo em nossas vidas. Os primeiros discípulos de Cristo, os primeiros apóstolos, eles queriam ficar ali em Jerusalém, pregando em Jerusalém, dando voltas em Jerusalém, até que Deus permitiu uma grande perseguição, para que eles saíssem aos gentios e pregassem o evangelho aos gentios. Sendo Paulo o apóstolo dos gentios, e através de Paulo foi que conseguiu chegar o evangelho até nós, porque ele entendeu que não era somente para os judeus, mas nós precisávamos ser alcançados por este evangelho que transforma o mais vil pecador. Nós precisamos entender que o evangelho não é só para nós, que o evangelho não é só para o nosso grupo, que o evangelho não é só para a nossa família. Existe a promessa: crê e será salvo tu e a tua família. Se você crê, a sua família será salva. Se você crê, se você permanecer crendo, a sua família virá aos caminhos do Senhor, aos pés do Senhor. Mas não é só para a tua família, é para todos quando o Senhor chamar. Deus está chamando, e para isso é necessário que você e eu vamos às pessoas necessitadas e levemos o evangelho. Em João capítulo 4, versículo 35, Jesus disse: olhai para o lírio, olhai para os campos que estão brancos. Olhai para os campos que estão brancos. Vocês estão dizendo que a colheita é daqui tanto tempo? Não, a colheita é agora, a evangelização é agora, a pregação é agora. O evangelho ou a evangelização não é algo para o futuro. A evangelização dos povos é algo para a nossa geração, é algo para o nosso tempo. Às vezes nós temos o costume de usar a frase que não sei quem criou, dizendo: aqui está o futuro do amanhã, o futuro da igreja, que são as crianças. Não, as crianças não são o futuro, irmãos. As crianças são o presente da igreja, as crianças são a força da igreja, as crianças são a vida da igreja. Quando nós ganhamos uma criança, nós ganhamos uma vida completa. E ganhando uma criança, a promessa de crer será salvo na vida dessa criança, será salva a sua família. Então ela não é a futura, ela é o presente da igreja. É por isso que nós devemos cuidar de evangelizar as crianças do nosso lar, ao redor da nossa casa, na rua onde moramos, nos bairros vizinhos e até os últimos lugares deste planeta Terra. Nós devemos evangelizar cada criança. Aleluia. Os campos já estão brancos, ou seja, o tempo não é daqui tantos meses, o tempo é agora. Não é esperar terminar o ano que nós estamos para poder começar um novo ano e aí vou começar novos projetos. Não, é viver o projeto de Deus a cada dia. Final do ano passado, muitas pessoas esperando este ano chegar. Muitos prometeram tantas coisas, como a leitura da Bíblia, como orar mais, como evangelizar mais, como fazer mais. Já estamos terminando o primeiro mês. E a pergunta é: o que já fizemos nesse mês que está passando? Ah, Senhor, quando o próximo ano chegar, eu vou te servir melhor, eu vou te servir mais, eu vou fazer mais. O ano já começou. Daqui um pouquinho estamos em dezembro outra vez. Daqui um pouquinho termina o ano outra vez. E o que nós estamos fazendo diariamente para o Deus o qual nós servimos? Aleluia. Os campos estão brancos. E em todos os lugares os campos estão brancos. E é necessário de ceifeiros para esta grande obra de evangelização. Precisamos evangelizar no nosso trabalho.
Precisamos evangelizar na nossa escola. Precisamos evangelizar na nossa vizinhança. Nós precisamos ser mais amigos dos nossos vizinhos, porque um dos melhores métodos da evangelização é a amizade. Qualquer pessoa que você conseguir fazer amizade, você consegue levar o evangelho para esta pessoa. Sem amizade é difícil. Eu estava ali no centro hoje, tinha 3 mulheres ciganas, querendo ler a mão de todo mundo, inclusive queria ler a minha mão, mas a minha sorte eu já sei, eu já conheço, eu já sei o meu futuro, eu já sei para onde eu vou, não preciso disso. Mas parei e dei atenção para aquela mulher, e ela, como não pôde ler a minha mão, ela começou a tentar adivinhar a minha vida, mas eu também não acreditei. Ela pediu a oferta para fralda, eu disse, eu tenho 2 aqui já para dar fralda, mais um, vai ser 3 fraldas, né? Mas aí eu brinquei um pouco ali e tal, mas a ideia é o seguinte: se nós não fizermos amizade com essas pessoas, é impossível levar Jesus a estas pessoas. Nós temos em Porto Velho uma grande igreja de irmãos ciganos, que já não pratica o que praticam os ciganos normais, mas são uma igreja fervorosa. Em Portugal existe a igreja cigana, com as mesmas vestimentas, com muitas coisas boas da cultura que eles têm, mas são servos de Deus, que adoram o Senhor com um fervor glorioso. Mas por quê? Porque alguém conseguiu fazer amizade, conseguiu conquistar e conseguiu pregar o evangelho para eles. Sem amizade é difícil de pregar o evangelho para as pessoas. Um dia estava em uma cidade e fui fazer um trabalho de consertar uns canos no chuveiro, no banheiro da casa de uma irmã, e precisava quebrar parte da parede, tinha que ir pelo quintal do vizinho para poder quebrar. E aí eu disse, irmã, tenho que ir lá na vizinha do lado, e a senhora que conhece ela, fale com ela para abrir a porta para mim lá. Ela disse, pelo amor de Deus, aí não, aí ninguém mete. Eu estou há 30 anos aqui e não sou amiga dessa vizinha. Eu falei, tem misericórdia, Jesus. Irmã, a senhora é a tesoureira da igreja, a senhora é uma das mais crentes da igreja e não é amiga da sua vizinha do lado há 30 anos. Eu preciso arrumar o seu chuveiro, vou deixar de arrumar simplesmente porque a senhora não tem amizade com ela, sendo a senhora cristã. Mas é porque ela não é crente. A Bíblia não diz que você tem que ter amizade só com crente. Se você não ser amigo do seu vizinho, é difícil você ganhá-lo para Cristo, porque o seu vizinho está todos os dias te olhando. O seu vizinho é o testemunho mais fiel sobre a sua vida com Cristo Jesus. Ele conhece a sua vida. E amados irmãos, nós precisamos olhar esse campo branco em volta da nossa casa. Muitas vezes queremos ir à China para pregar o evangelho, muitas vezes queremos ir à África para pregar o evangelho, e temos uma África na rua de nossas casas, e nós não conseguimos conquistar essas pessoas, porque nós nos fechamos, porque agora somos santos, somos crentes da Assembleia de Deus, e como crente da Assembleia de Deus, eu não posso cumprimentar ninguém mais. Eu não posso falar com ninguém mais, porque agora eu sou crente. Passo pelos meus vizinhos e viro a cara para o outro lado, porque eu não posso cumprimentá-los, eu não posso vê-los. E não é assim, amados irmãos. Nós precisamos entender que o campo na nossa rua está branco, está necessitando de ceifeiros para colher os frutos. E esses teus vizinhos estão procurando muitas vezes a oração de um crente fiel e fervoroso, mas de um crente que demonstra amor. Porque você pode ser fervoroso, você pode ler a Bíblia toda, você pode ser uma pessoa que está sempre na campanha de oração, nas vigílias, nos montes, orando por aí. Mas se você não tiver amor, e se você não tiver compaixão pelos perdidos, de nada serve. Jesus demonstrou compaixão sempre que estava em volta dos perdidos. Os discípulos certa vez queriam proibir até as crianças de chegar a Jesus, e ele disse, não, deixe as crianças vir a mim. É da boca delas que sai o perfeito louvor. É da boca delas que vem o louvor lindo, é da boca delas que sai o melhor louvor. Não importa se ela está afinada, não importa se está de acordo com a música, não importa se a letra que está cantando está bem certa ou não, ela é uma criança e da boca dela sai o perfeito louvor. Deixa vir a mim. Isso significa que Jesus tinha compaixão pelas crianças. Jesus tinha compaixão por todas as pessoas.
E quanto mais era esquisita, mais Jesus queria estar perto. Se era deficiente, se era problema de espírito maligno, não importava a situação, Jesus queria estar ali. Lembro da mulher samaritana, que Jesus chegou até aquela mulher. Ela estava no poço ali, tentando tirar água para a manutenção da sua casa, e Jesus chega e pede água. Ele não pediu água apenas porque ele estava com sede, mas ele usou uma estratégia, segundo o lugar que ele estava, para poder alcançar uma conversa com uma mulher que era inimiga do seu povo, mas não dele. Não era inimiga dele, era inimiga do povo judeu, mas não era inimiga de Jesus. E Jesus começa a conversar. Aquela mulher, mesmo sendo ela uma mulher que já tinha tido vários maridos que ela havia emprestado ou tomado de outras mulheres, mas ela tinha nela uma religiosidade, porque ela sabia que tinha um lugar de adoração. Ela disse: Senhor, os nossos pais disseram que aqui é o lugar de adoração, e vocês dizem que é lá o lugar de adoração. Ela sabia que existia um lugar de adoração, mesmo não servindo ao Senhor como deveria servir. Nós muitas vezes estamos mais preocupados com o lugar de adoração do que com os adoradores que estão por vir adorar a Deus. Muitas vezes estamos tão preocupados com o lugar de adoração, que esquecemos que o mais importante aqui não são os aparelhos que estão aqui para ser usados na adoração. É bom ter os instrumentos, é bom ter tudo que nós temos aqui, é bom ter coisas que ainda não temos e que vai ter aqui, mas o mais importante não são esses objetos ou essas coisas que temos, senão as pessoas que precisam vir para adorar a Deus conosco. E muitas dessas pessoas talvez não te agradará. Muitas dessas pessoas não virá como você pensa, já transformado, com as vestes, com a parte exterior transformada. Talvez vai vir alguém que vai dar muito trabalho para você como líder, mas você precisa amar esta pessoa com o mesmo amor que Jesus amou a todos, até mesmo Judas o Iscariotes, até mesmo Pedro, que o negou por 3 vezes. Jesus nunca deixou de amar ninguém pelos seus pecados, pelas suas atitudes. Existe, amados irmãos, alguns que vêm a Jesus e que nos faz tanta raiva, mas nós precisamos amar esses com um amor tão grande, porque quando eles forem transformados, farão coisas maiores do que nós fizemos. Aleluia. Estou 14 anos na mesma igreja, 14 anos evangelizando o mesmo povo, 14 anos evangelizando as mesmas ruas, as mesmas pessoas. E ali nasceu uma igreja com crianças, como vocês já sabem. E aquelas crianças nasceram, ali depois vieram alguns adolescentes, pré-adolescentes, alguns jovens, foi vindo pessoas adultas, e hoje nós somos uma igreja que nós temos recém-nascido, que nasceu semana passada, e nós temos ancião de 82 ou 83 anos de idade. Esse ancião de 83 anos de idade, o ano passado eu fiz um desafio. Vamos ler o Novo Testamento de Mateus a Apocalipse em 3 meses. Passou-se 3 semanas. O irmão Exídrio, de 83 anos, fez agora em janeiro, chegou para mim e disse: pastor, eu quero uma oportunidade, o senhor me dá uma oportunidade? Eu digo sim. Dei a oportunidade. Ele disse: eu quero pedir perdão ao meu pastor, à minha pastora, à igreja, os obreiros, porque o pastor disse que era para ler a Bíblia em 3 meses, e eu li em 3 semanas, eu li muito rápido. 83 anos de idade. Aí agora o desafio, nós vamos desafiar para o ano de 2026, nós vamos ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E aí nós estávamos já com quase um mês mais ou menos que estávamos lendo, nós estávamos ainda em Gênesis, toda a igreja em Gênesis ali, ninguém havia passado de Gênesis. E eu pergunto: irmão Exídio, o senhor está onde? O senhor está em que leitura? Pastor, estou terminando Esdras, já estou lá adiantado. Eu posso? Eu digo: continua. Lê 2 vezes aí, lê 3, lê 4, lê quanto o senhor quiser. Agora a pergunta é: para que um homem de 83 anos tem interesse de ler a Bíblia? Para quê? Se ele não prega, se ele não escreve, se ele não usa a Bíblia para pregar como nós usamos, mas é porque a Bíblia é um alimento, é o pão diário do cristão.
83 anos de idade. Ele tem 6 anos que ele está na fé cristã. Ele não nasceu no berço evangélico, ele não nasceu no lar cristão. Ele veio ao Senhor já com 70 e poucos anos de idade. Era o homem mais bêbado da rua da minha casa. Era o homem que todos os finais de semana ele vinha caindo bêbado para chegar na sua casa já na manhã do domingo. Mas um dia, aniversário da igreja, convidei a igreja para evangelizar o bairro, de casa em casa, entregando folheto. E eu fui na casa daquele homem e convidei, não deu para convidar ele, porque não estava em casa, mas convidei a sua esposa. E ela disse: eu só esperava esse convite para ir à igreja. A igreja está meia quadra da casa da irmã Eduarda, mas ela não ia, porque ela não se sentia digna de estar no meio de nós, porque nós vestimos diferente, porque nós falamos diferente, porque nós não fumamos, nós não bebemos. Para eles nós somos santos ao extremo, e eles pecadores ao extremo, e não pode se misturar conosco, não pode ir ao templo. E assim muitas pessoas ao nosso redor não vêm à igreja, porque eles consideram tão pecador, tão miserável, que ele não pode entrar aqui. E aqui não, porque aqui todos têm cara de santo, mas existem igrejas que a gente entra e ninguém vê a gente. Entrei num agora essa semana. Entrei, passei por 3 porteiros. E olha que eu sou barbudo, barba branca. Eu estava com uma roupa parecida, essa, mais esquisita do que essa. De longe todo mundo dá para ver que eu sou um andarilho, estou andando, estou em movimento, sou a pessoa. Passei por 3 obreiros, não me viram. Passei por alguns irmãos, também não me viram. Eu pensei que ia ver pelo menos minha esposa que estava com a criança, também não viram ela. E vão sentar por aqui, tinha bastante lugar, vamos sentar por aqui. Sentamos. E o culto continuou e ninguém viu a gente. Aí no final, na metade do culto, o pastor me viu, foi lá, desceu, me cumprimentou, me deu a oportunidade. Aí só porque o pastor falou quem eu era, aí depois vamos abraçar, vamos tirar foto. Irmãos, não queira abraçar o irmão porque ele é pastor, não queira abraçar o irmão porque ele é pregador, não queira abraçar o irmão porque ele está limpinho, não queira dar atenção porque ele é internacional, não queira dar atenção porque ele é grande. Não existe ninguém grande, todos somos servos. Todos somos servos. Senhor é só um. Quem morreu na cruz só foi Ele. Ele deu a vida por nós. Nós precisamos amar até mesmo aqueles que estão fedidos, que estão com a roupa talvez suja, mas que quer entrar, que quer vir, que quer adorar, mas que não tem condição de ter a roupa que você tem. Nós estamos em uma igreja. No domingo pela manhã, nossa escola dominical é só de criança, às vezes 70 crianças, às vezes mais do que isso. E vem aquelas catarrentazinhas assim, que aquele catarrezinho desce amarelinho, verdezinho. Aí te abraça, aí te beija, aí quer sentar no teu colo, aí quer limpar, às vezes na tua camisa, na tua roupa, na tua saia. E o que você vai fazer? São crianças que o pai e a mãe não dão um abraço. Muitas delas abusadas sexualmente por pai, por tio, por avô, por primos, por familiares, por vizinhos. Nós estamos em um lugar onde a pedofilia é algo comum e normal. Nós estamos em um lugar onde banhar é todos no mesmo banheiro, adultos e crianças. Nós estamos em um lugar onde a casa é só um salão e não tem uma divisão de paredes para poder o casal ter a sua intimidade. E as crianças estão vendo. Eu vi crianças de 4 e 5 anos de idade fazendo sexo oral 3 horas da tarde debaixo de uma árvore em frente da igreja onde nós estamos. Era um bordel nesse lugar. E esse lugar nós oramos um dia: Deus, nós queremos pedir a tua misericórdia sobre as crianças deste lugar. O dono do bordel tinha suas filhas que usava para prostituição e tinha suas netas que também já estavam sendo usadas para prostituição. E esse lugar fechou em menos de 3 meses de oração. Esse homem desapareceu. Há poucos dias a esposa dele veio no culto toda torta, teve um derrame. A filha também, uma das filhas veio ao culto. 2 netas hoje participam conosco. E
Esse homem desapareceu, sumiu, nem casa tem mais, vive de emprestado em algum lugar. E aquele terreno continua vazio, alguém comprou e nunca conseguiu fazer nada. E esse terreno, agora, ao mês passado, mês retrasado, alguém colocou uma placa, vende-se. E foi as missionárias malucas daqui da região, o pastor Carlos mandou por lá. E elas cercaram esse terreno, e oraram, e rodearam, e oraram. Se esse terreno vai ser nosso. E eu tenho um sonho com esse terreno, antes de falar com o pastor Carlos, muito tempo antes, eu tinha um sonho com esse terreno. E esse terreno não está barato não. Mas eu comprei um terreno que era 28 mil e eu paguei 1.700. Esse não é difícil dele baixar não. É só a gente crer. Se vocês começarem a orar nesse propósito, vai acontecer duas coisas. Ou vai abaixar o valor, ou Deus vai nos dar o dinheiro e nós vamos comprar. E lá vai ser feita a primeira escola da Vem Brasil na nação peruana. A primeira. Porque nós não vamos ter só uma, vai ser a primeira. E se você crê, diga glória a Deus. Amém. Então, amados irmãos, nós precisamos entender que os campos estão brancos e nós precisamos ser os ceifeiros destes últimos segundos da última hora. Nós estamos vivendo os últimos segundos. Tem pessoas preocupadas. Lá tem uma igreja que o pastor convocou as pessoas para juntar alimento e fugir para as montanhas, para longe, lugar longe, distante, porque está vindo o negócio de um desastre natural no mundo, e que se não tiver escondido lá, não será salvo. Aí tem um pastor coreano que está lá há quase 20 anos, e esse pastor disse: eu trouxe sementes da Coreia, já plantei, já está dando frutos, e eu estou preparando a minha casa lá no meio da selva, lá distante de todo mundo, porque vai vir Jesus, vai levar a igreja, e vai vir a grande tribulação, e vai vir não sei o quê, e ele disse que ele ia ficar. Eu digo: mas peraí, como que é o negócio? Vai ficar, acho que para depois da grande tribulação ele vai, né? Eu não quero isso não, eu quero ir embora com Jesus logo. Mas tem pessoas se preparando para tudo, mas menos se preparando para Mateus 24, 14. Quando o evangelho do reino for pregado a todas as pessoas, então virá o fim. Então é necessário que este evangelho seja pregado. E não é a televisão em si que vai pregar, não é a inteligência artificial de hoje que vai pregar, não, é você e eu que vamos pregar. Se Jesus precisasse de inteligência artificial para a igreja dele pregar o evangelho, ele nem viria ao mundo, ele usaria a inteligência artificial lá de cima mesmo. Só que ele veio, ele se fez homem, ele habitou entre nós, ele se fez pecador por nós, ele entregou a vida por nós, ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, ele se fez como um de nós, ele se entregou para morrer numa cruz, por nossa causa. E o que nós estamos fazendo para que ele possa voltar e nos levar para a morada eterna? Nós queremos ir para o céu, mas para chegar lá, nós que já somos salvos, é necessário pregar o evangelho a toda criatura, para que ele possa voltar. Ele vai levar alguns antes, mas para levar a igreja no geral, é preciso que o evangelho seja pregado, e ainda falta muita gente para ouvir este evangelho de transformação. Amados irmãos, a não evangelização é um pecado de negligência. Não evangelizar é um pecado de negligência. Lá no livro de Tiago, olha o que nos diz aqui a palavra do Senhor no livro de Tiago. Tiago capítulo 4 e versículo 17. A palavra do Senhor diz assim: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado.
Ontem estava aqui um grupo de irmãos e irmãs, e eu tive o privilégio de pegar a última, como eu gostaria de ter aproveitado desde o primeiro livro. Mas eu peguei o 10º livro, com o mestre das missões, pastor Carlos. Eu gostaria de ter aproveitado, de ter assistido a aula com todos os 10 livros ali, porque a gente tem certeza que eu ia aprender muita coisa. Mas, amados irmãos, aqui o pastor falou sobre a evangelização, sobre a liderança no campo missionário. E esta igreja tem tido estudos bíblicos e escola dominical e seminários sobre a questão da evangelização, a questão de missões, porque o vosso pastor é um pastor missionário, e a igreja diz que é o retrato do pastor. Vocês precisam parecer ao pastor de vocês. Eu não sei se ele já disse o versículo de Paulo: sede meus imitadores. Vocês precisam imitar ele, porque ele imita Cristo, e se ele imita Cristo, logo vocês precisam imitar a ele. Se nós temos um pastor missionário, nesses últimos anos que estamos vivendo, nesse último momento da igreja, segure nele, fique aos pés dele, aprenda com ele o que é fazer missões, aprenda com ele o que é evangelizar, porque, meus amados, não existe nenhuma tarefa suprema na igreja, senão a obra da evangelização, a obra missionária. Não existe nada mais importante para fazermos. A construção que vocês estão fazendo aqui é consequência da evangelização que vocês, que alguém antes de vocês fizeram. Só é possível fazer construção se houver pessoas para congregar. E só vai haver pessoas para congregar se nós sairmos a evangelizar. As pessoas já não vêm como antes, nos anos 80, nos anos 70, as pessoas saíam desesperadas de suas casas enquanto estava a igreja adorando, e vinha correndo, entrando endemoniada no templo, buscando por socorro. Vinha alguém buscando por socorro da sua família, assim como aconteceu lá com Jesus. Mas hoje não, hoje nós estamos numa época diferente. E hoje nós estamos na época do condomínio, onde tudo é fechado, onde não pode entrar ninguém de fora para evangelizar. Mas de repente Deus deu a você a capacidade, a condição de estar em um condomínio fechado. Você é a luz ali, você é o sal ali. Às vezes queremos ir para a África e não sou contra, eu também quero. Eu estou no Peru e se me mandam ir para a África eu vou. Não tem nenhum problema. Porque pregar na África é diferente de pregar no Peru. Eu morei na África 1 ano, e durante 1 ano eu fiz vários batismos de mínimo 30 pessoas. Cada mês era um batismo. Era coisa gloriosa. Endemoniados vinham, saia liberto. Às vezes a noite inteira lutando em vigílias com endemoniado, mas saia liberto. Era batizado no dia seguinte. Hoje são pastores de 3.000, 4.000 igrejas. Um amigo missionário deixou agora Moçambique 9.000 crentes na cidade da Beira, porque Deus levou ele para pastorear 80 pessoas em um outro país. Alguém diz assim: eu deixar 9.000 para pastorear 80, eu não sou doido. Eu lutei para ganhar 8.000, agora eu vou deixar? Irmãos, nós não somos dono da igreja, nós não somos dono da missão, e nós não somos dono nem da nossa própria vida. Se não fosse Ele, nós não teríamos nenhuma condição. E nós que estamos aqui diariamente nos cultos, aprendendo a evangelizar, precisamos fazer, porque se não fizermos, estamos cometendo pecado. Porque se você sabe fazer o bem, e você não faz, você está cometendo pecado, disse Tiago. Então é preciso isso, é preciso a evangelização. Olha o que diz em 1 Coríntios, o que diz a palavra do Senhor, em 1 Coríntios aqui, amados irmãos. 1 Coríntios capítulo 9. Primeiro Coríntios capítulo 9 e versículo 16. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta
essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Me posta esta obrigação. Eu não faço simplesmente porque eu gosto. Eu aprendi a gostar porque eu comecei a fazer. Eu não gosto de evangelizar, pastor, eu não sei. Comece e você vai amar evangelizar. Comece a fazer e você vai pegar amor e você vai querer fazer sempre. Mas eu não tenho esse ministério de evangelização. Qual é o teu ministério? Dar trabalho? Qual é o teu ministério? Fofocar, falar da vida dos outros? Qual é o teu ministério? Ficar torcendo por políticos? Qual é o teu ministério? Ficar torcendo por time de futebol? Qual é o teu ministério? Não existe nada mais importante do que a evangelização. E se você não tem esse ministério, passe a ter, porque se você não fizer, você vai estar cometendo pecado. Pastor, mas eu não sei falar. A tua vida, o teu testemunho já é a maior pregação do Evangelho, porque Jesus te transformou, e se Ele de fato te transformou, a sua transformação vai dizer quem você é. Não precisa de um chapéu dizendo eu sou cristão, não precisa de uma camiseta dizendo eu sou cristão, precisa de uma vida consagrada nos pés do Senhor. Precisamos ser imitadores dEle. É fácil? Não é fácil, mas é preciso. Eu às vezes testemunho de um irmão, um amigo, que está lá cuidando da minha casa agora, e cuidando parte da igreja. Esse camarada, ele já me traiu 8 vezes, 8 traições grandes. E coisa ruim é suportar traição. E suportar traição de obreiro é algo muito terrível. E as pessoas em volta diziam, abandona ele, joga fora, presta mais não, não vai servir. Já passou de ano fora dos caminhos do Senhor, na bebida. E as pessoas diziam, pastor, não, larga a mão desse. Teve um que foi lá e disse, pastor, sabe o que? Vamos abandonar esse grupo e vamos começar uma nova igreja. Eu digo, nós vamos começar uma nova igreja com santos ou com pecadores? Porque se for com pecadores, eu prefiro ficar com esse meia dúzia, que já tem uma transformaçãozinha, já estão vindo ao culto, já estão começando a vir. E esse irmão, eu consegui lutar, e lutar por ele. Hoje tem sido, nos últimos anos já, tem sido uma grande bênção, tem sido um grande ajudador, tem sido uma potência na ajuda, na obra missionária. E nós pastoreamos uma igreja que não é fácil, como nenhuma igreja é fácil de pastorear. Alguém vê um pastor em uma igreja grande e diz, eu queria estar no lugar dele, porque aí não tem problema. Quanto maior a igreja, mais problemas tem. Quanto maior o número de pessoas, mais problemas tem. Mas a igreja pequena também tem problema. Eu não sei se vocês que estão aqui, com certeza os obreiros sim, mas não sei se você já participou de uma igreja que começa como vocês estão começando nas casas. Leva a cadeira no ombro, leva o som no ombro, e às vezes passa 1 ano, passa 2 anos, parece que o negócio não vai fluir, e de repente começa a fluir. Aí você vai, ou ganha um terreno, ou aluga um local, e começa você sendo o pastor ali, o obreiro ali, e você tem que levar as cadeiras, levar o som, abrir a igreja, fechar a igreja, convidar as pessoas. Tem dia que tem um grupo bom, tem alguém que canta, tem dia que não tem ninguém, e você tem que fazer tudo. Eu me lembro que na igreja de Pucallpa, eu já clamei tanto pela misericórdia de Deus. Chegar dias de ir no barro, numa chuva tremenda, e não ter ninguém para adorar a Deus comigo. E dizer, Deus, para que estou aqui, Senhor? Para que eu estou servindo, Senhor? Qual é a necessidade de eu estar aqui? Deus dizia, fica aí, não saia, não largue a rede ainda. Por várias vezes eu tentei desistir. Foi difícil, mas consegui suportar, porque sempre tem alguém lá no final, lá no outro lugar, lá distante, tem alguém que está de joelhos dobrados, orando, Senhor, eu não conheço, eu não sei a situação do missionário, eu nem sei o nome dele, eu nem sei onde ele está, mas existe um missionário que está necessitando da tua graça, da tua misericórdia. E aí a gente levanta como se fosse um gigante, sai evangelizar outra vez, sai procurar vidas novas outra vez, e o Senhor vem trazendo e vem salvando, e a igreja vai crescendo. Hoje, pela graça e misericórdia de Deus, eu estava sentado aqui no púlpito e minha mente foi lá no Peru. Nós somos uma igreja de mais ou menos 50 pessoas adultas.
nós temos mais ou menos entre adolescentes e jovens 20. Nós temos uma média de 65 a 70 crianças. O número de crianças sempre foi maior do que o número de outros grupos na igreja. E hoje nós temos 4 missionários lá da igreja que estão em 3 lugares diferentes. Temos uma que teve câncer, lutou contra o câncer, Deus restaurou, Deus salvou, Deus libertou ela, e ela disse: pastor, larguei mão de trabalho, larguei mão de tudo agora, e vou fazer a obra de Deus, e eu só tenho que abençoar, e ela vai, não me pede um centavo, nunca me pediu um centavo. Ela assa uma bananazinha lá, aquela banana da terra que vocês conhecem aqui, lá chama banana pacovão, pacovão não, banana maduro, pacovão é no Amazonas, na terra da Ruth. E ela assa as bananas por ali, faz um negócio de um bolo de banana, vende, assa uns peixes, assa uns frangos, arruma um dinheiro e diz: pastor, estou indo para tal cidade, porque lá já estão me esperando. Aí eu busco alguém lá para hospedar ela, e ela fica lá 1 mês pregando o evangelho. Aprendeu com a missionária Ruth a trabalhar com crianças, a trabalhar com adolescentes, e é uma máquina na mão de Jesus. Sozinha, o esposo abandonou há muitos anos, os filhos cresceram, foram-se embora, cresceram, casaram, e ela está lá, teve câncer, passou 2 anos ali, chegou até 38 quilos, hoje já está com mais de 60 quilos, servindo ao Senhor com muita alegria. Essa mesma mulher, ela tem nos ajudado no novo trabalho que nós abrimos o ano passado. Nós começamos, nós missionários brasileiros, mas os pais proibiam as crianças de ir porque nós éramos brasileiros, mesmo não sendo brancos de olhos azuis, mas nós somos gringos, estamos numa outra nação. E aí dizia: não vão com os gringos porque ele vai tirar o rim de vocês, o coração, o fígado, e vai vender, porque os gringos fazem isso. E as crianças, era pouquinho, umas 5, 6 crianças, desapareceram e passaram a voz e espalharam para os outros que nós éramos vendedores de órgãos. E nós íamos e não aparecia criança. Aí um dia chamei a irmã, essa irmã chama Astéria, o nome dela, Astéria, irmã Astéria, vamos conosco. E a irmã Astéria com esse jovenzinho aqui, Azaf, ele aprendeu com ela, chamando pelo um megafone para as crianças virem. E ela com voz peruana, Azaf também fala espanhol um pouco, e a voz peruana. Então as pessoas começaram a ver que nós tínhamos ali uma criança que era nossa. E se nós temos uma criança, nós não temos capacidade de fazer maldade a outra criança. Deus nos deu um filho peruano, porque Ele sabia da nossa necessidade de evangelizar aquela nação. Eu não pedi filho para Deus, e muito menos peruano. Ele dá segundo as nossas necessidades. A necessidade da evangelização daquela nação. E o nosso filho tem sido uma bênção na evangelização daquelas crianças, porque vai criança, adolescente para brincar com ele, vai de monte, e aí nós já aproveitamos e plantamos Jesus no coração delas. O que eu não podia fazer sozinho, Deus me deu a esposa para somar comigo e fazermos juntos. O que nós não podemos alcançar, Deus nos deu um filho primeiro, e agora nos deu outro filho que ri para todo mundo. Viu o pastor Carlos? Riu. Viu o irmão pastor Rodrigo lá? Riu. Viu qualquer um que ele vê, ele vai rindo. Já estava no colo da outra irmã ali agora há pouco. E assim, isso faz o quê? A pessoa que vai evangelizar não pode ficar fechada, não. A pessoa que vai evangelizar todo fechadão, não. Você não vai ganhar, você vai espantar as pessoas. Tem que ser como Zaia, ir sorrindo. Tá legal, tá bem, estou sorrindo. Eu mamei, estou sorrindo. Eu não comi, eu estou sorrindo do mesmo jeito. Não tenho, eu estou viajando com minha mãe cansativo, mas eu estou rindo, porque Jesus é a nossa alegria. E para terminar aqui, meus amados irmãos, aleluia, a derrota ou a captura de um ditador repercute em quase todo o mundo em questão de minutos. Escute bem isso. A derrota ou a captura de um governo ditador repercute em questão de minutos em quase todo o mundo. Alguns dias atrás estávamos dormindo, os Estados Unidos capturou Maduro, e quase todos nós sabemos a vida de Maduro de frente para trás, de trás para frente. A maioria dos brasileiros sabe quem é Maduro, conhece Maduro, parece que assim, tinha até uma intimidade, sabia até o segredo que o homem falava.
Eu fico assustado com isso. Mas existe um camarada chamado Jesus, que há 2000 anos ele entregou a sua vida. Mataram porque ele entregou, não mataram porque pegaram ele, não, mas ele se entregou para morrer. E depois que ele morreu, conforme a promessa nos dias que ele andava, e conforme as promessas que já estavam na palavra, no Antigo Testamento, ele ressuscitou ao terceiro dia. A mídia não quer contar isso. A mídia não se preocupa em contar isso. Mas é tarefa sua e tarefa minha contar que Jesus morreu. É tarefa sua e minha contar que ele ressuscitou. E mais da metade da humanidade nunca ouviram falar que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou. Na Índia são mais de 3 milhões de deuses diferentes. E quando chega em muitos lugares da Índia, Jesus é apenas mais um Deus. Alguém desconhecido que se tornou Deus. Nós precisamos explicar João 3,16. Nós podemos explicar Romanos 5:8, Romanos 3:23, 6:23, os versículos que falam da salvação do ser humano. Não é necessário falar com uma grande teologia, com uma grande pregação bonita, de palavras bonitas, porque o mundo lá fora existe um grande grupo de pessoas que eles não estão interessados como é que explica no grego, no hebraico, no aramaico, no português, no inglês. Eles só querem ouvir falar de quem é o Salvador. Eles só necessitam saber que existe um Jesus que salva. E nós precisamos falar a esse mundo desse Jesus que salva. E para isso Paulo diz em Romanos capítulo 1 e versículo 16: não me envergonho do Evangelho, não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus. Concluindo aqui, nós não podemos nos envergonhar deste Evangelho. Nós não podemos envergonhar deste Evangelho. Eu falei para vocês dessa irmã Astéria que está na região montanhosa de Ayacucho. E olha, a família dela ainda não estão salvos por completo, mas ela já está buscando salvar outras pessoas. E os filhos estão começando a vir. Ela tem um filho que é preso, é presidiário, e vai passar 17 anos lá, se Jesus não tiver misericórdia. Mas hoje é um grande evangelista dentro da prisão, porque ele aceitou Jesus como Salvador. E foi preso por coisas pequenas, mas foi preso. E lá dentro ele recebeu Jesus, porque a promessa na vida da irmã: crê, será salvo tu e a tua casa. Ela tem um outro filho, mais de 20 anos, nas drogas, nas ruas, ali comendo lixo. E certo dia, ele veio, aceitou Jesus, foi para uma casa de recuperação, casado hoje, tem filha, e hoje está fazendo um grande trabalho em outra parte das montanhas, servindo ao Senhor com alegria, libertando vários jovens das drogas. E aí, amados irmãos, hoje nós temos um outro casal brasileiro casado com peruana, missionários também da VEM, missionários nossos ali, da nossa igreja, que estão hoje fazendo um trabalho de 40 dias em uma parte da capital Lima, nas montanhas. Ele mandou um vídeo hoje, um lugar muito frio, mas estão lá de casa em casa, evangelizando. Ele está liderando um grupo de vários adolescentes, e ali estão com adolescentes de várias regiões do Peru, e evangelizando um povo de difícil acesso para chegar naquele povo. Tem uma outra missionária, Rainara, pastor Carlos conheceu, pastor conheceu todos eles na verdade, mas a Rainara, por ser mais jovem, 22 anos de idade, deixou pai, deixou mãe, deixou irmãos, deixou a sua igreja, deixou tudo o que estava fazendo, e entregou a vida para servir em Pucallpa. E hoje ela está comandando um grupo de adolescentes. Ela é missionária conosco na cidade de Pucallpa, mas hoje ela está nas montanhas de Huánuco, um lugar muito frio. E ela foi pego de surpresa para chegar lá, e ela não levou roupa de frio. Na metade da viagem: pastor, estou sofrendo muito porque está muito frio. Eu digo: por lá você vai conseguir algum abrigo, fica tranquila. Os irmãos lá são gente boa, mas o complicado é que ela é bem alta, é bem fortezinha, e aí a roupa das irmãs é difícil, porque as irmãs são bem baixinhas lá. Nas montanhas são bem baixinhas,
Mas Jesus vai cuidar dela lá. E ela vai aprender também a ser mais esperta agora. Andar sempre com a rede dela, andar sempre com a farinha, o fósforo, o sal, e uma garrafa de água e um cobertor. O missionário tem que ter esse kit. Porque, amados irmãos, às vezes nós vamos para meia hora e às vezes nós vamos para passar uma semana. Quando nós vivemos na dependência de Deus, nós vivemos para servir a Ele. E se é preciso ficar, nós ficamos. E se é preciso seguir, nós seguimos. O que nós não podemos é deixar de evangelizar, porque se deixarmos é pecado. Nós estamos ali, e para a glória do Senhor, já estamos, como disse a vocês, em 8 estados servindo ao Senhor. E nesses 8 estados nós temos representantes da Vem Brasil. Agora existe uma diferença. Vem Brasil e existe uma outra coisa chamada Assembleia de Deus Missão em Ribeirão Preto. São duas coisas diferentes. A Vem Brasil é pastoreada pelo pastor Carlos. A Assembleia de Deus Missão de Ribeirão Preto é pastoreada pelo mesmo pastor. Diferenciar o pastor Carlos de pastor e missionário Carlos é quase impossível esse negócio. Você olha ele, você vê ele missionário, você vê ele pastor, vê as duas coisas. Mas existe a Vem Brasil, que é uma missão, e que muitos de vocês já fazem parte dela, ajudando na feira, ajudando financeiramente, orando, e isso é muito bom. Mas a igreja como um todo necessita abraçar a Vem Brasil como uma parceira missionária. Sabe por quê? Porque nós não podemos ser contados, só os que estamos aqui dentro do templo. A igreja não pode ser contada pelas finanças que entram no caixa. Nós somos contados até onde nós alcançamos uma vida para Jesus. E se vocês são inteligentes, como eu sei que vocês são inteligentes, vocês vão abraçar a Vem Brasil mais rápido, ajudando com uma pequena oferta ou com uma grande oferta, ajudando como intercessor, ajudando na feira missionária. Sabe por quê? Porque quando um missionário da Vem Brasil, lá no norte da Índia, lá no final da Índia, ganhar uma vida para Jesus, um pedacinho daquele galardão dele lá vai cair para você. Lá no Peru, ou nas montanhas mais frias, que você não pode chegar, alguém chegou lá e ganhou uma vida para Jesus. Ganhou, mas porque existe uma missão chamada Vem Brasil, que sustenta com a corda ali para que aquele missionário não desiste. E você faz parte dessa missão. E como igreja, vocês precisam entender que o mundo é o campo de vocês. Vocês não têm limite territorial. Vocês têm as nações como campo branco para evangelização. Não espere para o amanhã. Não espere para o futuro. Missões é hoje, missões é agora, evangelização é agora. Vamos nos